Luís, vamos começando talvez, não? Sim, quando quiserem. Ok. Bom, novamente boa tarde a todos os presentes. Vamos dar então início ao primeiro Real Life Talk da SecOp. Quero lembrar a todos os participantes que podem fazer perguntas primindo um botão em baixo de Q&A, perguntas e respostas. Programámos 15 minutos no final. Aliás, o programa para hoje seria 45 minutos de uma conversa comigo e com o Luís Justino e mais uns 15 minutos para resposta a perguntas no final. Nesta primeira edição convidei o parceiro, professor e amigo Luís Justino. Luís, muito obrigado por teres disponibilizado este tempo para estar aqui connosco e ajudar-nos a perceber onde podemos melhorar também toda a parte de gestão de força de vendas nesta altura também de Covid-19. Muito bem, obrigado, Will. Foi um prazer, é sempre um prazer estar convosco e, tal como eu costumo dizer, pelo setor e pela nação, o que vocês precisarem, também, ou o que for necessário. Portanto, contem sempre comigo, para aquilo que necessitam. Obrigado, Luís. Luís, está claro que nunca ninguém experienciou uma situação como a que estamos a viver atualmente. Tudo isto traz uma grande preocupação, essa preocupação horizontal a todos os setores de atividade no mundo inteiro. Fala-se também numa crise de valores. Luís, afinal, o que é esta crise e o que é que a diferencia das restantes, na tua opinião? Bom, esta crise é de facto uma crise completamente diferente das outras. Eu costumo dizer que é uma crise altamente disruptiva, que foi violenta na sua entrada, não é? Ninguém estava à espera dela, ou pelo menos poderíamos eventualmente estar à espera, mas não queríamos crer. Queríamos crer que esta pandemia era algo semelhante ao primeiro coronavírus que surgiu há 6 ou 7 anos atrás, e que passou rapidamente pela Europa. Portanto, praticamente não nos afetou e, portanto, nós achámos que era uma coisa muito parecida com essa, quando vimos a China a construir hospitais em 10 dias ou em 15 dias, achámos que aquilo era uma brincadeira, quando vimos que as casas estavam a ser fechadas com madeira para que ninguém saísse, julgávamos que aquilo era de facto demasiado violento, mas a realidade é que estava-se a aproximar aqui uma crise completamente disruptiva a nível social, a nível cultural, a nível económico, a nível político, que nunca antes nós tínhamos experienciado. O que é que esta crise traz diferente? Pronto, a primeira coisa é a forma como ela entra de repente, ok? Portanto, ninguém está à espera e, portanto, ninguém conseguiu adaptar produtos para isto, ninguém conseguiu adaptar o seu cash flow para isto, ninguém conseguiu adaptar-se politicamente para isto e, portanto, isto é uma crise que chega de repente e nós temos que tomar medidas de uma forma rápida e que não pode ser gradual, como as crises que normalmente aparecem, não é? Portanto, a crise de 2009 que surgiu foi uma crise que apareceu gradual e nós fomos-nos preparando para ela ao longo de meses. E, portanto, pudemos tomar medidas ao longo de meses. Portanto, aqui não. Aqui tivemos que rapidamente nos adaptar àquilo que estava a acontecer com uma dinâmica diferente, que é nem sequer pudemos contar com os nossos colaboradores à nossa volta, porque de repente tivemos que confinar o país e tivemos que confinar o mundo. E, portanto, isto é uma crise, de facto, mais complexa. Depois é uma crise que aparece de dois lados, não é? É uma crise que não aparece só do lado da procura, como nós habitualmente, normalmente ela aparece, como apareceu em 2009, apareceu do lado do mercado, não é? Portanto, de repente começou a não existir ou a existir menos mercado, mas a oferta continuava toda lá. Nesta crise, a oferta também foi afetada, porque de repente nós vimos cortados as cadeias de abastecimento. E, portanto, foi também complexo por isso. E depois em todo o mercado, ou seja, na realidade, não houve nenhum ponto do continente que se salvasse. Isto começa pela China, mas rapidamente chega à Europa e dissipa-se para os Estados Unidos. Portanto, o mundo desenvolvido ficou todo afetado e o mundo em vias de desenvolvimento e o subdesenvolvido também ficou afetado. Portanto, é global. Não conseguimos agarrar em absolutamente nada que nos salvasse do ponto de vista de mercados. Okay. Depois, do ponto de vista, há aqui uma diferença grande que eu costumo também referir,
e que é importante nós percebermos é que esta crise não foi uma crise bancária. E eu acho que é isso que nos salvou de alguma forma, ou que nos vai salvar de alguma forma, na retoma. É que, de facto, isto não é uma crise de falta de dinheiro nos mercados financeiros. Okay? Portanto, o mercado financeiro tem uma robustez que não tínhamos em 2009. E isto faz toda a diferença, por exemplo, para financiamento. Okay? Em 2009 foi cortado financiamento às empresas. Neste momento, o financiamento vai estando disponível, provavelmente gostaríamos de ter mais, mas para já os bancos têm mostrado um leverage com rácios bastante mais interessantes do que mostraram em 2009. O próprio governo também atuou de forma diferente. Okay? O próprio governo atuou com 3 dimensões que nunca vimos esta atuação tripartida. Que atuou rapidamente sobre os impostos, criando aqui moratórias, não é? Atuou rapidamente sobre o layoff e depois atuou rapidamente prestando garantias, por um lado, para financiamentos e agora até fala-se em 15 mil milhões a fundo perdido. Portanto, estamos aqui a ver uma dimensão de resposta à crise completamente diferente daquela que aconteceu no passado. Okay? Portanto, é uma crise bastante diferente. Adaptação, eu diria que é a palavra de ordem. Okay. Luís, o que é que aprendemos? Quais são o maior aprendizado pelo menos até esta fase da crise que estamos a viver? Olha, David, eu aprendi muitas coisas. Eu diria que a primeira que eu aprendi foi que, vamos ver, aprendi já sabendo algumas coisas de antemão, não é? Eu costumo dizer que sou marketing-centric e, portanto, sou focado no meu cliente e focado em todas as dimensões do meu cliente, mas aprendi de uma forma clara que isto sem colaboradores com talento e sem clientes, isto dificilmente funciona. Portanto, é a primeira coisa que nós aprendemos, não é? Nós vamos dizendo que o marketing é centrar-nos no cliente, mas quando de repente o cliente confina, nós vemos aqui o caso mal parado. Portanto, dar importância efetivamente ao cliente é absolutamente fundamental. Depois aprendemos outra coisa que eu acho que é muito relevante, que é quando nós temos uma crise desta dimensão, as cadeias de comando têm que ser únicas. Okay? Não podem haver diferentes cadeias de comando numa organização. A cadeia de comando deve ser única, a comunicação deve ser única, a voz de facto deve ser única, os princípios o mais possível transversais e exceções ou situações pontuais de improviso devem ser geridas dentro de um plano. Ok? Portanto, eu acho que esta é a grande aprendizagem de liderança que eu tiro de tudo isto e parafraseio aqui uma pessoa muito querida, é o professor Crespo Carvalho, que de facto dá logística e tem isto muito claro na cabeça dele e eu nunca vi isto de uma forma tão clara como vi de facto nesta crise. Depois, é importante reduzir os improvisos, David, portanto também aprendemos isso. Temos que ser muito mais rápidos do que aquilo que é habitual, porque temos aqui pontos de oportunidade que aparecem e desaparecem de uma forma muito rápida. Okay? É o caso da proteção, não é? Portanto, todo o material ou todo o produto que nós desenvolvemos para uma área de proteção, por exemplo, alguns vão ficar, outros são muito pontuais. Portanto, nós criámos, aparece e desaparece quase no ápice, não é? Depois, também aprendi que de facto devemos humanizar o mais possível a comunicação. E não vale a pena dizer aos nossos parceiros nem aos nossos concorrentes que não temos medo. Nós temos medo, eu tenho medo. Está bem? Portanto, é importante dizer isto de uma forma clara aos nossos clientes. Eu tenho medo do que se possa vir a passar no futuro. Eu tenho medo da grande incerteza que esta crise traz, ao contrário das outras. Esta crise traz uma série de incertezas. Mas eu sou corajoso e resiliente o suficiente para lutar ao lado dos meus parceiros para conseguirmos superar isto. Portanto, também aprendi a não ser o omnipotente, que sou capaz de enfrentar tudo e todos, ok? E portanto aprendi também a dizer ao meu parceiro, pá, vamos nisto juntos, porque é juntos e unidos que nós temos que superar esta crise. Depois aprendi que é fundamental manter uma cadeia de abastecimento de facto eficiente, que foi uma coisa que nós vimos e ainda hoje vemos, as cadeias de abastecimento ainda não estão todas ligadas. Quando nós queremos, estamos a operar numa cadeia de abastecimento global,
ainda existem graves problemas de transporte, ainda existem graves problemas de produção de matéria-prima, ainda existem graves problemas de serviço, porque as pessoas não estão todas a trabalhar em loco ainda. Esta divisão entre trabalho não presencial, trabalho remoto e trabalho presencial ainda cria algumas confusões na direção da organização. Descobri novas formas de trabalho em equipa, que eu também até hoje ainda não tinha descoberto, e não só a nível remoto, como também a nível presencial. A forma mais eficiente como eu acho que nós podemos gerir o presencial versus o remoto é muito interessante. O trabalho em rede das equipas é algo muito interessante. Depois trabalhámos uma série de novos produtos e eu diria até que renovámos formas de comunicação, renovámos modelos de negócio que até aqui pareciam menos evidentes e começámos a perceber que crescer em digital era absolutamente fundamental. Se tu me perguntares, David, mas isso é algo de novo? Aprendeste alguma coisa de novo? Olha, eu diria, David, não aprendi muita coisa de novo, mas aprendi muita coisa, sobretudo a priorizar, a dar importância ao que é importante e, sobretudo, a ver a realidade de uma forma muito mais próxima. É quase como se me tivessem posto um microscópio na cara e eu, de repente, passasse a ver o que antes eu via de uma forma espaçada, portanto, há tempo para nós tratarmos das coisas, passei a ver de uma forma muito mais focada e dizer estamos aqui num ponto de inflexão, isto tem que ser feito sim ou sim e estas são as prioridades. Muito bem. Obrigado, Luís. Outra pergunta é a preocupação é o impacto que esta crise pode ter na gestão financeira. Já falámos a título pessoal ou noutras circunstâncias e falámos exatamente desse tema, ou seja, cash flow, análise de cash flow, controle do cash flow. Por outro lado temos EBITDA, ou seja, quais são os grandes impactos e cuidados, desafios que nós deveremos ter nesta fase? Olha, David, eu acho que há muito poucos momentos na história das empresas. Eu já estou na gestão há 27 anos e levo já alguns anos de P&As e levo já alguns anos de mapas de tesouraria, como tu, seguramente, e de balanços, mas há muito poucos momentos onde nas empresas o mapa de tesouraria tem mais importância que um orçamento, ok? Em que o P&L, de facto, é quase lançado para um segundo momento e passa a vir para a frente o mapa de tesouraria, o mapa de cash flow. Portanto, passa a ser fundamental falar em despesas e receitas, em vez de andarmos a falar em proveitos e custos. A rentabilidade tem a sua importância, mas daqui a algum tempo, para já, eu tenho que me aguentar, ok? E para nos aguentarmos, nós temos que ter dinheiro. E, portanto, passámos a ter, eu diria, neste momento, passámos a ter quase que uma visão diária de qual é o mapa de fluxo de caixa, ok? E, portanto, o primeiro conselho que eu dou ao mercado que está agora a reabrir é façam, efetivamente, um mapa de tesouraria semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral e controlem no dia-a-dia, ok? Portanto, é fundamental eu saber atempadamente se eu vou ter dinheiro para cumprir as minhas obrigações ou se não vou ter dinheiro. Esta é uma tarefa absolutamente fundamental para não entrarmos em incumprimento, nem em falta de capital, nem mesmo em insolvência, ok? Hemingway disse isto em tempos, perguntaram-lhe, olha, como é que a sua empresa faliu? Não é? Ao escritor. E ele diz, olha, a minha empresa faliu primeiro gradualmente e depois de repente, ok? Se nós estamos numa crise em que isto aparece de repente, é bom, para nós não falirmos, que percebamos exatamente, de repente, se temos ou não temos dinheiro, que dinheiro é que nós vamos precisar nos tempos mais próximos. Portanto, o planear tesouraria e antecipar, efetivamente, algum problema que nós possamos ter no futuro é fundamental. Eu ouço muitas pessoas dizerem que ainda não foram buscar empréstimos ou não foram jogo aos empréstimos porque em princípio não vão precisar. Eu costumo ter normalmente uma postura contrária a isto, que é, se em princípio não vão precisar, vão buscar o que é possível. Porque o dinheiro é um recurso escasso e se não precisarem, entregam.
ok? Agora, no momento em que o recurso é escasso, não irmos buscar aquilo que pode ser fundamental para os próximos tempos, eu acho que pode ser um erro. E, portanto, o conselho que eu dou é, como qualquer bom gestor, giram o recurso dinheiro como um recurso escasso que ele é, e se tiverem a oportunidade de o obter a taxas que estão bastante razoáveis e com garantias de Estado, que nós no momento da crise nós nem sequer percebíamos que o Estado garantia efetivamente o financiamento, não é? Ou parte do financiamento, 80% ou 90%. Portanto, é fundamental ir a jogo, sobretudo se nós, quanto mais capacidade nós tivermos de solvência, mais devemos ir a esse jogo, ok? Porque naturalmente o Estado também não quer prestar garantias a empresas que no futuro não vão pagar, não é? Portanto, esse conselho é outro conselho que eu dou. Depois, é fundamental gerir as expectativas das equipas e dos clientes e dos fornecedores. Portanto, gerir tesouraria é gerir expectativas também, ok? Os meus colaboradores têm que saber exatamente o risco que correm ou que não correm, ok? Quais são as regras do jogo. Os clientes têm que saber também quais são as regras do jogo, e os meus fornecedores, obviamente, que têm que saber quais são as regras do jogo. Portanto, eu diria que gerir estas expectativas é fundamental. Portanto, planearmos no tempo, definir prioridades de gasto e de investimento e medir este cash flow é fundamental. Depois, também podemos, de alguma forma, olhar, obviamente, e começar a fazer projeções financeiras sobre a rentabilidade do negócio. Portanto, depois de eu ter resolvido o meu problema de tesouraria, ou de eu ter planeado o meu problema de tesouraria, no momento seguinte eu tenho que começar a definir efetivamente a minha rentabilidade futura. Portanto, toca a fazer o P&L, não é? Proveitos, custos, EBITDA, porque no final é disso que nós estamos a falar quando falamos na valorização da empresa. Então toca a fazer isso e fazer isso para os próximos 6 meses. Onde aqui é absolutamente fundamental eu medir os custos e a eficiência, efetivamente, da minha gestão relativamente ao custo, e é fundamental gerir a receita dentro da loja. Ou seja, eu ceder aqui algumas estratégias de baixo custo, ou eventualmente de baixos preços, ou eventualmente ceder algumas estratégias de cópia da minha concorrência, é uma coisa que eu devo ter algum cuidado. Não quer dizer que eu não possa fazer, mas devo fazer com algum cuidado, porque neste momento a quantidade de clientes que vai estar disponível para comprar é provavelmente menor. Nós vamos crescendo ao longo do tempo. Portanto, aquilo que nós devemos fazer é, não defraudando as expectativas e as necessidades dos nossos clientes, sermos capazes de maximizar e de rentabilizar efetivamente cada venda, criando valor acrescentado sobre isso. Portanto, a rentabilidade também é uma palavra de ordem fundamental, ok? Mas depois nós temos organizado a nossa casa do ponto de vista de tesouraria. Boa. Sabes que nós nos nossos comitês da empresa, da SECOP, eu sempre dizia, malta, agora estamos numa altura em que cash is king, ou seja, cash é tudo neste momento, não é? E tal como eu te referi há uns minutos atrás, a crise dos valores, é que eu, por minha experiência e estando em contacto com mercados em espanhol, Itália, Brasil, Estados Unidos, onde nós temos operação, é que realmente foi uma crise de valores, em que tu viste empresas com uma atitude extraordinária, percebes? E viste outras empresas e parceiros com uma atitude inexplicável. E realmente é o que eu te digo também, é uma crise de valores em que tu nestas alturas vês também quem são as empresas que realmente com valores que vão muito alinhados aos nossos da SECOP. E isso também valeu pela experiência. Bom, trocando um pouco de tema, marketing e vendas e força de vendas, gostava também de ter a tua opinião neste tema também sobre dizer-se, ou seja, a expressão virtualizar força de vendas, isto faz algum sentido ou não? Também. Eu acho que faz todo o sentido. Vamos dividir as duas coisas, marketing e vendas, ok? Sendo que, para mim, marketing é a umbrella, é a forma de estar dentro da gestão, é a filosofia que impera dentro da gestão, e vendas é uma parcela de levar essa filosofia, essa estratégia para o mercado, ok? Portanto, é o meu go-to-market, se eu quiser.
obedecendo a um modelo de negócios que eu defini previamente. Nesta perspectiva, o que é o marketing e o que é que devem ser as vendas, ok? O que é o marketing? Portanto, marketing é exatamente a forma como eu encaro o meu mercado. O que é relevante para mim, efetivamente, dentro de uma organização? E relevante para mim dentro da organização é o meu cliente, onde quer que ele esteja, ok? Não vamos agora aqui discutir o que é um cliente, porque íamos levar para uma lógica de stakeholder, não é? O meu cliente é o meu colaborador interno, começando por aí. O meu cliente é quem me compra, é o meu distribuidor, portanto, é o meu retalhista, no meu caso, as óticas são o meu cliente, mas o meu cliente também é o consumidor, que é aquele que compra as minhas óticas que me vão recomprar a mim. E o meu cliente, às vezes, até pode ser o meu fornecedor, porque eu, na realidade, tenho que o satisfazer para que ele me dê a mim vantagens competitivas. Portanto, o meu cliente é tão amplo que estaríamos aqui agora a discutir o tema marketing à volta do cliente, um webinar sozinho, à volta disto. Mas se para mim o cliente, aquele que me compra, portanto, vamos nos centrar nesse que é o mais simples. Se aquele que me compra é o meu cliente e se eu tenho a filosofia centrada na satisfação das suas expectativas e das suas necessidades, então toda a estratégia que eu estou a desenvolver é exatamente focada nesse sentido, ok? Portanto, a minha estratégia de preço, a minha estratégia de produto, a minha estratégia de comunicação, a minha estratégia de serviço, até o know-how que os meus vendedores passam a cada momento está focado exatamente na satisfação do meu cliente. E porquê é que eu quero a satisfação do meu cliente? Porque eu não tenho outro para pôr quando eu perder esse, ok? Portanto, eu tenho que prever que não perco clientes, pelo contrário, que os ganho e que os estão comigo, estão satisfeitos e me recomendam. Portanto, este é o princípio do marketing, é a filosofia do marketing que está por trás. Eu posso fazer isto de diferentes formas e eu posso ir ao mercado contactar o meu cliente de diferentes formas. Eu posso ir através de uma força de vendas presencial, tenho uma equipa de vendas que vai ao mercado e que está no mercado todos os dias, mas eu também posso fazer isto de uma forma digital, ok? Quer atraindo inbound, ou seja, quer atraindo vários clientes que vêm ter comigo, porque eu de alguma forma os atraí, porque tenho um bom blog, porque tenho um bom site, porque tenho ótimas redes sociais, porque tenho um WhatsApp a funcionar, porque tenho SMS a funcionar, porque tenho e-mail marketing a funcionar. Portanto, eu tenho múltiplas formas de ir desafiar o meu cliente a contactar-me, e a isto chama-se inbound marketing, que tem cada vez mais poder dentro das empresas, ou posso fazer isto de uma forma direta, levando um vendedor ao mercado. Ou posso fazer uma combinação das duas coisas. Portanto, tenho o meu cliente a contactar-me de uma forma direta e tenho o meu vendedor a contactar também de uma forma direta. O que é que nós presenciámos com a crise? É que as empresas vinham a desenvolver uma estratégia de marketing digital ao longo dos últimos anos. Mas nunca se focaram absolutamente nisto como uma prioridade absoluta. Genericamente, nós tínhamos empresas que eram digital by default, que são aquelas que neste momento cresceram estrondosamente. Estou a falar do Zoom, não é? Que de repente a receita nos últimos 2 meses e meio é superior às 5 maiores companhias aéreas quando estavam em tempos áureos da sua expansão, não é? Mas também estou a falar de Netflix, também todas as empresas, todas as infraestruturas de streaming, ou todas estas cadeias de entretenimento que de facto tiveram um boom absolutamente incrível. Para não falar das farmacêuticas, mas já não tem nada a ver com digital. Portanto, aquelas empresas que eram digital by default, essas empresas tiveram um crescimento exponencial. Estamos a falar de Amazon.com, por exemplo, não é? Estamos a falar da Amazon em si. Os marketplaces tiveram um disparo de vendas absolutamente incrível e contrataram largos milhares de pessoas, mesmo em tempos de confinamento. Os Estados Unidos completamente desgraçados com a pandemia, porque de facto aquilo foi uma complicação total, e a Amazon a contratar milhares de pessoas. Ok? Portanto, estas empresas digital by default foram empresas que se prepararam muito bem dentro do digital ao longo do tempo e a força de vendas tinha um papel acessório
dentro deste modelo de negócios, que era um modelo muito mais digital. O nosso caso é um bocadinho diferente, ou um bocadão diferente, porque basicamente é um caso em que nós temos maioritariamente vendas presenciais e o digital estava a ser tratado ao longo do tempo. Portanto, íamos fazendo umas coisas, íamos criando os nossos portais, íamos criando o nosso B2B, íamos criando as nossas plataformas de comunicação, mas não lhe estávamos a dar o fogo à peça necessário. E o que faz esta crise é dizer, isto é uma inflexão digital, o consumidor está em casa, não tem outra forma de contactar convosco, portanto vocês têm de desenvolver esses meios. Houve muitas empresas do nosso setor que o fizeram de uma forma brilhante em 2 meses e meio. E não tinham feito até aí, não de uma forma tão prioritária como o fizeram nos últimos 2 meses e meio. Agora, o problema é que nós temos que colocar isto do ponto de vista estratégico. Ou seja, esta inflexão digital e o foco na estratégia de tendência de marketing digital que foi notada nos últimos tempos tem que estar no nosso caderno de encargos estratégico. Ou seja, tem que estar na nossa visão estratégica de negócio, okay? Como o grande motor de crescimento dos próximos anos. Okay? Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o presencial deixou de ter relevância? Não, não quer nada dizer isto. Quer dizer que o presencial continua a ter bastante relevância, mas para vendas, sobretudo, de alto valor. Não descartem o digital para vendas de médio-baixo valor. E isto vai-se prender muitíssimo também com o modelo de negócios e com o modelo de vendas que nós vamos desenhar. Em termos de modelos de vendas, nós temos basicamente 3 grandes modelos de vendas. Do mais antigo para o mais moderno, temos um modelo de vendas transacional, um modelo de vendas consultivo e um modelo de vendas desafiador. São 3 grandes modelos de vendas diferentes, pelos quais as empresas se foram adaptando aos canais e se foram adaptando aos mercados. E pelos quais os vendedores comunicavam nos mercados e comunicam nos mercados. O modelo de vendas transacional, onde basicamente o vendedor é um eloquente, não é? É um tagarela, é capaz, do ponto de vista social, ter uma capacidade incrível de comunicação, mas muito pouco especialista na solução e muito pouco especialista no produto, mas o que faz é um encadeamento do seu cliente e consegue vender tudo, consegue vender a meio e até passar recibo. Ok? Então, é um vendedor comunicador nato. Este vendedor vai ter sérias dificuldades no futuro. Exatamente porque, como não é tão especialista e o cliente hoje passa muito tempo online à procura de informação, ele, como não é especialista, o que vai dizer ao cliente, basicamente, são coisas que o cliente já sabe. O óculos é tão bonito, fica tão bem. Eu não preciso que venha um vendedor dizer-me isto. Mas eu preciso que venha um vendedor dizer-me que é a luz azul. Ok? E de uma forma bastante técnica. Não só dizer que existe a luz azul e ela serve para eu conseguir, com esse tratamento na lente, conseguir bloquear a luz azul, mas eu tenho que ir mais longe do que isso. Portanto, o vendedor que não é capaz de fazer esta ponte, ele vai ser ultrapassado de uma forma clara pelos canais digitais, que no fundo começam também a ser bastante informativos e de uma forma muito simples, ok? E criam movimentos de vendas, ok? E criam movimentos de informação e de insights que não precisam do vendedor, efetivamente, para o comunicar, ok? Portanto, os modelos transacionais vão estar em causa. Depois vêm os modelos consultivos. E os modelos consultivos têm aqui uma forma muito clara de se apresentar ao mercado. Quer dizer, chega um cliente à minha loja, ele diz-me o que quer, ok? E eu vendo-lhe o que ele quer. De preferência em formato de solução. Ok? Este vendedor consultivo tem mais futuro, é um vendedor que vai perdurar mais tempo no mercado, mas é um vendedor que pode ter também os seus dias contados. Porquê? Porque se o cliente sabe o que quer e se eu estou à espera que o cliente entre na minha loja e me diga o que quer, do ponto de vista de expectativas e de necessidades, e se eu não tiver capacidade de o desequilibrar, de o desafiar, é provavelmente a palavra mais certa, eu provavelmente corro o risco de não lhe acrescentar grande valor. Porque ele vem muito bem informado. Okay? Porque ele pesquisou. Só para tu teres uma ideia, David,
A Gartner fez vários estudos acerca do processo de decisão de compra de um cliente e do tempo que ele despende sem contactar o seu fornecedor. E um cliente, bom, em B2B podemos chegar até 80% do tempo. Nota. Portanto, os meus vendedores só têm 20% do tempo a fazer a diferença. Em B2C é menos grave, mas pode chegar até aos 60%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o cliente passa sozinho a entender a sua necessidade, a reconhecer a sua necessidade, a pesquisar informação sobre formas de satisfazer a sua necessidade, a avaliar as diferentes alternativas que podem entrar dentro do mercado e até às vezes a tomar a decisão de compra. Vê, por exemplo, a Tesla. É um exemplo engraçado, não é? Eu tenho um cliente amigo que chegou a comprar um Tesla a ver no cinema. Portanto, ele está com o seu telemóvel e de repente decidiu comprar o Tesla e comprou o Tesla. 3 cliques. 3 cliques foi o que ele deu para comprar um carro de 100 mil euros, não é? Isto mostra o poder desta inflexão digital. E tu dizes, bom, mas a Tesla então não precisa de vendedor. Precisa. Para quê? Porque a Tesla basicamente o que faz é ter um embaixador especialista na marca para acompanhar, por exemplo, um test drive, que foi fundamental para a tomada de decisão. É fundamental para a experiência, é fundamental para a especialização, é fundamental para a consulta, ok? Portanto, migrando um bocadinho esta experiência da Tesla para dentro das óticas, esta visão de consultor, que é uma visão interessante, que é tu chegas com as tuas necessidades e eu colo uma solução às tuas necessidades. Eu de repente percebo o que é que tu precisas de lentes e vou colar a solução. Também vai perdurar no tempo, mas vai ter os dias contados, porque o cliente quer ser desafiado. O cliente quer entrar dentro da loja, tem uma necessidade e de repente vai querer perceber sobre polarização. Eu preciso de uns óculos de sol, mas ninguém me falou ainda do que era a polarização, do que eram os óculos polarizados e quais são as grandes vantagens disto. Ninguém me falou sobre a luz azul. Ninguém me falou sobre um conjunto e número de produtos que são muito especialistas, que fazem um upselling espetacular, ok? Que não vão ao encontro da necessidade visível do cliente, mas vão ao encontro de uma necessidade escondida do cliente. O cliente tem lá a necessidade, tu não lhe estás a criar nenhuma necessidade. O cliente tem necessidade, até pelo seu lifestyle, não é? Eu neste momento, eu estou em frente a um monitor que está a transmitir luz azul. Eu passo horas em frente ao telemóvel a transmitir luz azul. Portanto, é fundamental que eu perceba, em primeiro lugar, consiga segmentar bem o meu cliente e, a partir desse momento, eu consiga desafiar. E isto leva-nos para o terceiro modelo de vendas, que é o Insight Selling. E o Insight Selling não olha só para a solução que eu preciso dar ao meu cliente, mas olha fundamentalmente para o desafio do meu cliente. Eu vou desafiá-lo, eu preciso de o desafiar. Eu preciso de construir com ele a oferta que eu lhe vou apresentar. Ok? É como transformar a venda de óculos, que aparentemente parece uma compra relativamente simples, não é? Numa compra complexa, onde o vendedor passa a ter um papel absolutamente fundamental de especialista. E é isto que eu acho que, de uma forma clara, os nossos óticos precisam claramente de entender. Até porque os nossos óticos, David, não sei se tens essa impressão ou não, tu trabalhas em Espanha, trabalhas em Portugal, eu também tenho essa vantagem, não é? Conhecer vários mercados. Conheço o mercado espanhol, conheço o mercado português, bem. Conheço o mercado marroquino, estive lá 9 anos, bem. Conheço o mercado de Angola, conheço vários mercados de uma forma bastante detalhada e consigo-te dizer que, efetivamente, os nossos óticos portugueses são provavelmente dos melhores técnicos europeus. Ok? De facto, a capacidade, então a destreza que eles têm com a mão, a capacidade que eles têm de fazer coisas absolutamente excepcionais é incrível. A capacidade que eles têm de gerir a proximidade com o cliente é incrível. O conhecimento técnico que a maior parte deles tem é incrível. Então, onde é que às vezes pode estar a falhar aqui
uma melhoria, eventualmente, da rentabilidade ou do valor quando eu tenho um cliente à minha frente. É provavelmente eu ser mais especialista. E passar esse know-how que eu tenho, porque já tenho, ou seja, o óptico português, na sua generalidade, não precisa de muito mais formação técnica. Ele tem muita formação técnica e gosta daquilo que faz. O que ele precisa é de passar isso para o seu cliente. O que ele precisa é de se tornar um especialista absoluto junto do seu cliente. O seu cliente precisa de entender o nosso consumidor, que também é o nosso, não é? Porque é aquele que também nos compra de uma forma indireta a nós. Ele precisa de ter no interlocutor na loja um indivíduo que domine produto, que domine setor, que domine negócio. E se conseguir juntar a isto domínio de gestão, ou então maximizar vendas de acordo com as expectativas do cliente, torna-se um ícone absolutamente fundamental. Mas a evolução para mim é esta, David. Eu largar a venda transacional é para de estar a vender óculos como quem vende batatas, ok? Não é vender porque é bonito, porque fica muito bem, porque é muito giro e porque você vai ver bem. Porque o cliente não vai entender o que é ver bem com umas lentes de 50 euros ou o que é ver bem com umas lentes de 500 euros. Porque há diferenças técnicas, visíveis, relevantes, que têm que ser passadas para o consumidor final. Caso contrário, o consumidor final pode se sentir enganado com a compra. E na realidade nem foi. Ele acabou por comprar um par de óculos que custaram 500 euros, ou 600, ou 700, ou 800, ou 1000, whatever. Mas como não levou informação para casa que valorizasse a sua compra, ele pode sair com uma sensação, é aquela dissonância cognitiva que nós temos quando gastamos dinheiro, não é? Será que eu fiz um bom investimento? Será que eu fiz uma boa compra? E isto só acontece quando a compra é complexa, não acontece quando a compra é simples. Quando eu estou a despender pouco dinheiro, não é? Eu não tenho grande risco de compra. Quando eu estou a despender bastante dinheiro, quando a frequência de compra não é grande, quando eu tenho um problema aqui com o risco de não ser aceito pelo meu grupo de pertença, isto torna-se um bocadinho mais complexo. Portanto, eu, enquanto vendedor, tenho que ter a capacidade de deixar o meu cliente descansado, quebrar-lhe a dissonância cognitiva e dizer: fizeste uma boa compra. E fizeste uma boa compra e diferenciada por todas estas características técnicas de produto, por todos estes serviços agregados que eu te dou, por todo este conhecimento que eu te passei agora, como quase o teu coacher para óculos e lentes, porque sou eu o especialista, não és tu. Todo este conhecimento que eu te passei, a relação que tu tens comigo e que tem que ser privilegiada, a imagem que eu consigo ter dentro do mercado do ponto de vista de notoriedade. E para além disso, faça tudo isto que eu te entreguei, o preço é um preço bastante correto. Não está aqui se ele é justo ou injusto. É certo. É certo para a oferta que eu estou a fazer. Ok? E eu estou sempre disponível para ti. É questão de tempo. Portanto, eu vou tocar nos botões de sensibilidade do meu cliente. Aquilo que lhe dói, eu reduzo. O que é que dói ao meu consumidor de óculos? Bem, dói o preço, naturalmente dói a todos, não é? Quando nós estamos a comprar qualquer coisa, o preço é sempre um fenómeno de dor. Porque eu tenho que tirar da minha carteira para pôr na tua, não é? Portanto, isto dói sempre um bocadinho. Eu tenho que minimizar isto. Tenho que minimizar o tempo que ele eventualmente leva a comprar, não é? E tenho que minimizar o esforço que ele está a fazer, nomeadamente, olha, na pesquisa de informação toda que ele tem que fazer para chegar à minha loja já com conhecimento. Eu tenho que lhe dizer: confia em mim, eu sou o teu óptico especialista e eu bato muito nisto no mercado. O mercado tem muita tendência, o nosso mercado tem muita tendência a dizer os ópticos tradicionais. O óptico tradicional, na maior parte da cabeça do consumidor, isso não entra, não existe. O óptico tradicional, o que é um óptico tradicional? Um óptico tradicional é um óptico especialista. Ele sabe melhor que ninguém como conquistar a confiança do seu cliente. Portanto, eu prefiro chamar-lhe óptico especialista, porque o óptico tradicional remonta-me aqui um bocadinho para aspectos históricos, não é? Para aspectos talvez até envelhecidos. Dá-nos aqui um pensamento um bocadinho antiquado. Epá, o nosso óptico português é tudo menos antiquado. Basta ver, também trabalhas em Espanha, não é? Não falando da decoração das ópticas espanholas versus portuguesas, mas as portuguesas, do ponto de vista da apresentação de experiência ao seu cliente, são dos melhores dentro do mercado europeu. Não estamos a falar só do mercado português, ou do mercado espanhol, ou do mercado francês. Na Europa,
as nossas óticas são lindas. Então, se eu consigo ter essa experiência de ponto de venda com o meu cliente, o que é que me está a faltar? Para eu me fazer perdurar dentro do mercado. É que a minha proposta de valor tem que ser completa. Eu tenho que pensar produto, tenho que pensar serviço, tenho que pensar imagem, tenho que pensar em mim enquanto especialista, ok? E depois tenho que reduzir a dor do preço, e reduzir a dor do tempo, e reduzir a dor do esforço. No fundo, isto tudo trata-se de ganhar confiança com o cliente. E isto só Luís, desculpa. no modelo desafiador. Desculpa, David, eu começo a falar. Não é para te cortar, é só para te dar aqui uma nuance, porque eu acho que também vai haver o comportamento do consumidor também acho que se vai de alguma forma influenciar ou alterar a partir desta crise. Eu acho que cada vez mais isto introduziu a virtualização, ou as compras virtuais de pessoas que se calhar nunca tinham tido essa experiência que começaram a ter, obrigatoriamente, não é? E isto começa com coisas básicas como uma não ida ao supermercado e substituir por um pedido online a um hipermercado, a um supermercado. Quer dizer, eu acho que isso de alguma forma também vai influenciar a ótica. O que eu acho é que hoje em dia aqueles clientes que vão en passant, se calhar já essa passagem já vai ser menos natural. Eu acho é que cada cliente que entra numa loja ou numa ótica vai com um objetivo. E aí, concordas com isto? Que pode haver aqui uma dinâmica? O cliente sai provavelmente mais racional desta crise, do ponto de vista, quer do ponto de vista de dinheiro que quer despender, porque acha que está em crise, portanto a confiança de consumo reduziu, não é? Quer na perspectiva até da racionalidade, da forma como entende a sua compra. Portanto, eu sou um smart shopper, significa que eu tenho a lista muito bem definida na minha cabeça. Eu quando vou, por exemplo, ao supermercado, ok, levo a minha lista de compras e não quero sair dela. Até porque agora tenho que comprar rápido no supermercado, tenho medo do Covid, não é? Portanto, eu tenho que ir direto àquilo que preciso, não ando por lá a passear. Dentro da ótica vai acontecer um bocadinho isto. Eu quero ser relativamente rápido. É fundamental a experiência que ele vai ter dentro da loja. Absolutamente fundamental. E nós, na ótica, sobretudo o nosso retalhista, vai ter que ser, de uma forma brilhante, vai ter que ser rápido na forma como demonstra ao seu cliente, 1, confiança, 2, compromisso, 3, especialista de produto. E isto vai ter que ser passado de uma forma rápida, mais rápida do que aquilo que era habitual, ok? Para não corrermos um risco, eu acho que há aqui um grande risco que nós podemos estar a correr, que é uma coisa que até eu às vezes temo que possa estar a passar no nosso mercado, em alguns momentos, que é, eu enquanto consumidor, ter 300 euros na carteira para gastar em óculos e saio com uma solução de 150 que também é porreira. O que é que aconteceu aqui? Não só eu defraudei a minha expectativa de venda, porque eu quando vou para uma loja também vou negociar, ok? Mas tenho 300 euros dentro do bolso, separadinhos para gastar nos óculos. Saio de lá com 150, eu por um lado até posso sair relativamente satisfeito com a compra porque fui inteligente, mas por outro lado posso sair com uma imagem do meu cliente eventualmente pouco especialista. Tenho medo disso, ok? Será que isto é mais barato do que eu estava à espera? Será que eu saí com o produto que deveria ter comprado? Sai confuso. Portanto, é muito importante que quer o cliente saia de lá com uns monofocais que lhe custem 50 euros, quer saia de lá com uns monofocais que lhe custem 500, ele tem que saber exatamente o que é que trouxe para casa. É fundamental isso. E tem que ficar feliz com aquilo que traz para casa, tendo gasto o dinheiro que previsivelmente ele tinha para gastar. Portanto, eu tenho algum medo, às vezes, que há vendedores que têm medo de lhes pedir preço porque têm medo que ele gaste mais do que aquilo que eventualmente ele deveria. Eu acho que hoje o nosso ótico tem que ter também o medo contrário, que é pedir menos ao seu cliente do que eventualmente ele estaria disposto a fazer. Imaginem que nós temos uma oferta
Temos uma oferta tripartida, não é? Portanto, eu digo, eu tenho um tier superior, um tier médio e um tier inferior. Se eu tiver medo que o cliente gaste mais do que aquilo que eventualmente tem para gastar, eu apresento-lhe a primeira oferta que eu apresento é a oferta mais barata, depois faço upgrade para a segunda e depois faço upgrade para a terceira. Se eu quiser perceber o peso do bolso do meu cliente, eu primeiro faço-lhe a oferta de maior valor, não é de maior valor preço, é de maior valor enquanto solução. Ou seja, é o maior composto de produto mais agregado, mais forte, o que eu sei que claramente ele deveria comprar. Depois tenho o médio e depois tenho o inferior. Sendo que eu tenho que ser muito claro nas diferenças entre as três coisas. Porque o cliente no final vai me perguntar, mas eu vejo bem com a oferta mais barata ou não vejo? Claro que vi bem. Nós estamos aqui para pôr as pessoas a ver bem, senão não tinha esta oferta, não é? Eu, enquanto ótico, eu estou aqui para pôr a ver bem. Mas, com isto, você vê não só bem, como o risco que tem com a luz azul, como o risco que tem com os ultravioletas, como o risco que tem com o antirrisco, o antiestático, o hidrófobo, o antidust. Tudo isto é um pacote. Ok? E, portanto, é importante que ele perceba que cada feature que vai adicionando ao produto é, de facto, um feature pelo qual ele vai pagar, mas que tem, de facto, um benefício que ele vai ver e vai entender. Ok? Portanto, apresentar de cima para baixo, às vezes, é uma solução para olhar de uma forma correta para a carteira do cliente, melhor do que olhar de baixo para cima. Porque é difícil eu fazer subir um preço. Ok? Não é tão difícil eu fazer ir baixando, porque lhe vou tirando features, ir baixando o preço. Portanto, é aqui uma opção que o ótico tem que tomar e que tem a ver com o seu posicionamento. E nota, David, para mim não há posicionamentos certos nem posicionamentos errados. Ok? Ou seja, uma empresa premium, como é um oculista das avenidas, por exemplo, okay? Ou como é um Plínio Leal, um André Óticas, ou como é um Franco de Braga, ou como é o Ótica da Boa Vista, ou como existem inúmeras óticas em Portugal, não muitas, porque também é um segmento muito, muito particular, ok? Não é melhor nem pior do que conceitos de preço mais baixo, ok? Não existe melhor nem pior. Existem posicionamentos claros, posicionamentos com targets bem definidos e posicionamentos corretos ou posicionamentos incorretos para o mercado alto para o qual eu me estou a dirigir. Portanto, eu gosto de todos os posicionamentos, desde que eles sejam claros. O que eu acho que muitas vezes acontece também no nosso mercado, nesta perspectiva de marketing de vendas, é que não há clareza no posicionamento. Ou seja, eu estou a comunicar preço, mas dentro de loja tenho produtos que em nada correspondem ao preço que eu estou a comunicar. Ou seja, o consumidor baralha-se. Há aí um grande desfazamento, não é? Há um Entre o que tu desfazamento grande entre comunicas o que eu sou e o que eu pareço ser. Exato. E eu tenho que ser o que pareço. Ok? Eu em marketing e vendas, eu tenho que ser o que pareço. Portanto, esta questão do posicionamento e da diferenciação, enquanto elemento fundamental do marketing, ele tem que ser claro. Quando eu pergunto a alguém quem foi o primeiro a chegar à Lua, não é? Todos sabem. Quando eu pergunto a alguém quem foi o primeiro a chegar ao Brasil, não é? Está aqui a nossa Júlia Padilha a ouvir, todos sabem. Mas quando eu pergunto qual foi o segundo, ninguém sabe. Porquê? Porque as pessoas não se lembram de 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 conceitos. As pessoas lembram-se de um conceito. É o que basta para eu me posicionar na cabeça do meu cliente. Depois é trabalhar esse conceito nas suas mais diversas vertentes. Ok? Mas, mais uma vez eu digo, eu não sou um apaixonado nem pelo premium, nem pelo low cost. Eu sou um apaixonado por negócios. E para mim, todos eles são muito válidos dentro do mercado. Muito válidos. Eu falei, tive a oportunidade de alguns óticos dentro do grupo da SECOP falarem comigo e perguntarem também o que é que eu opinava em relação bom, devemos ir a preço, e eu disse, independentemente da situação, nunca vão a preço. Quer dizer, vão sempre
para valor. O que vocês podem fazer é agregar serviços ou agregar algo à vossa solução. Agora, ir a preço, eu acho que é sempre uma guerra perdida, mas isso é a minha opinião. Sim, porque preço da vida é tráfego, não é? Ou seja, o que é uma estratégia de preço? Eu acho que isto pode ser desmontado teoricamente, não é? Uma estratégia de preço significa uma estratégia de penetração de mercado, ok? A matriz Ansoff explica isto bem, o marketing explica isto bem. Penetração de mercado significa que eu vou ganhar pelo volume de vendas. Portanto, eu para ser um aficionado de preço, e eu gosto de preço, eu acho que sem preço nós não conseguimos competir, portanto, eu gosto da variável preço, mas eu para ir com preço baixo ao mercado, eu tenho que garantir volume. E a maior parte das óticas tradicionais não têm volume suficiente para garantir uma rentabilidade que precisam com o tráfego que têm, ok? Portanto, nós temos que trabalhar as variáveis todas que temos na mão e perceber, se calhar o preço, copiado da concorrência que está ao lado, provavelmente não é a melhor solução para competir diretamente com aquele concorrente em específico. Okay? Porque aquele concorrente tem uma capacidade de fazer volume que eu não tenho. Mas eu tenho uma capacidade de criar valor que ele não tem. De ser o especialista que ele não tem tempo. Porque tem um volume tão grande que ele não consegue perder mais tempo com o cliente e tem que ter um processo de venda bastante mais ajustado, com timings, com speed, com velocidade, bastante mais ajustado ao volume que tem. E que está correto. Portanto, eu tenho que pensar, eu não tenho tanto tráfego, eu não tenho tanto volume, mas eu tenho know-how, eu tenho valor, eu tenho proximidade, eu tenho serviço e eu sou um especialista nato. Portanto, eu consigo perder 45 minutos com o meu cliente a explicar-lhe da A a Z, desde que o cliente tenha tempo para isso, naturalmente, a explicar-lhe da A a Z, efetivamente, porque é que ele deve comprar uma solução mais cara, que eu não gosto deste termo, porque não existe caro ou barato. Muitas vezes em restaurantes, tu dizes, este restaurante é caro e este restaurante é barato. Olha, para mim, não existem restaurantes caros nem baratos, existem restaurantes cheios ou vazios. Okay? O restaurante ou está cheio ou está vazio. Okay? Eu sou apaixonado por sushi. Não é? Tu podes dizer que o Yakuza do Olivier é caro, mas o Yakuza está sempre cheio. E há muitos restaurantes pseudo-japoneses, que são mais chineses do que japoneses, que para quem gosta de sushi, okay, normalmente não vai. E há muitos desses restaurantes que estão cheios, mas há outros que estão completamente vazios. Então o que é caro e o que é barato? O que é caro e o que é barato é se eu tenho público ou não tenho público para o conceito desenvolvido. Isso é que é o caro ou o barato. Exatamente, estou totalmente de acordo. Bom, Luís, já vamos aqui avançados para uma última pergunta já. O que é que os associados da SECOP, no caso, podem esperar neste futuro próximo? Olha, David, pelo que eu tenho visto no mercado, isto tem sido um combate muito duro, não é? E este combate duro, às vezes, eu costumo dizer, quando nós estamos dentro da máquina de lavar, porque estamos lá no meio, não é? Estamos no meio do turbilhão, muitas vezes não temos tempo para nos afastarmos um bocadinho da máquina e perceber o que é que lá está dentro, ok? Eu acho que a primeira palavra é uma palavra de confiança. Eu tenho confiança nos óticos, em geral, particularmente nos da SECOP, porque eu acho que têm condições como óticos especialistas de trabalhar bem nos próximos meses, ok? Portanto, a primeira palavra é uma palavra de confiança no futuro, ou seja, eu tenho esperança no futuro. E tenho esperança não só porque sou um tipo otimista, não é? E porque trabalho muito para ser otimista, mas sobretudo porque este desconfinamento, este último mês e meio, portanto, as óticas na realidade não abriram agora, não abriram em junho, abriram em maio, não é? Bom, algumas nem fecharam, mas digamos que tivemos ali um mês de abril onde foi um mês caótico para a ótica em termos gerais. Houve alguns óticos que iam trabalhando algumas coisas, mas foi muito duro. O mês de maio, quando houve algum sinal de desconfinamento, o ótico começou a trabalhar. E nós começámos a ver isso através das lentes, começámos a ver isso através do Protect, não é? Nós desenvolvemos um catálogo de proteção completo, e começámos a ver que o ótico estava a voltar. Isto deu-nos ânimo. Portanto, eu passei de pânico, quando isto quebrou tudo em 13 de março, agarrei nesse pânico e começámos a trabalhar para preparar o próximo normal. Eu não gosto muito do novo normal, porque não vai haver nada de novo. Vai haver o próximo.
E esse próximo pode trazer algumas novidades, mas não vai ser uma novidade absoluta, não é? Portanto, as pessoas, quando começarem a desconfinar, vão começar a desconfinar e vão começar a comprar. Pois nós temos agora é que nos adaptar aqui a realidades que de alguma forma ficaram ampliadas e agora temos que nos adaptar a elas, não é? Mas eu passei de um primeiro momento de pânico para um segundo momento de muito trabalho e de preparação, para um terceiro momento de otimismo e de esperança, ou antes, primeiro de esperança e agora de algum otimismo. Porquê é que eu estou otimista? Porque eu vejo que o mercado está a desconfinar e os nossos óticos estão a trabalhar. E tu perguntas-me, bom, mas estão a trabalhar de acordo com aquilo que estavam anteriormente? A maior parte deles não. Ok? Mas já estão a trabalhar. Não vamos ser mais papistas que o Papa, porque nós até há 2 meses atrás achávamos que isto ia ser o fim do mundo. Nós temos esta capacidade, não é? A curto prazo achamos que é o fim do mundo, a longo prazo achamos que nunca vai acontecer. Não é? Eu quando estou a visualizar os problemas, a curto prazo, epá, isto vai inflamar tudo, o mundo vai rebentar, o mundo vai acabar. A longo prazo, nós achamos sempre, epá, bom, podemos empurrar com a barriga que isto não vai acontecer. E, portanto, eu acho que este mercado, se há mercados com capacidade de reagir e de dar a volta a isto, eu acho que o mercado da ótica é um deles. Porquê? Estamos a falar de um bem essencial à saúde. Ok? Portanto, não há razões nenhumas para nós pensarmos que o que vai acontecer à ótica é o mesmo que está a acontecer, por exemplo, com os restaurantes, que estão a ser muito mais flagelados pela crise, ou com o turismo, que vão ser muito mais flagelados com a crise. Eu acho que o ótico vai ter capacidade de ir trabalhando. Nós temos que nos ir preparando e adaptando. E eu acho que houve uma união no mercado que eu nunca vi, David. Eu acho que tem havido uma união entre os fornecedores e os clientes. Tu ainda há pouco falaste de algumas situações em que houve menos valores dentro dos mercados. Mas poucos, só estou porque realmente no nosso mercado eu acho que houve muito diálogo, ok? Ou seja, eu em momento algum, eu tive 2 ou 3 casos, mas são absolutamente exceções, porque de resto eu acho que houve muito diálogo e muito entendimento. Epá, o ótica entendeu que eu para adiar cheques precisava de 9 cheques, ok? Porque nós temos uma carteira que negociamos. O ótica entendeu que eu para adiar cheques precisavam de pagar alguma coisa porque estamos todos no mesmo barco. Agora o ótico está a entender fazer planos de pagamento. Isto para falar só da parte dos pagamentos. Eu estou muito feliz genericamente com os meus clientes. Porque acho que isto é geral do mercado, não é uma coisa pontual. Pontual, acho que foi aqueles que de facto não tiveram uma resposta solidária com o mercado. Ok? E portanto isto traz-me otimismo, traz-me este espírito de união e de associação. Traz-me um fundo de confiança, porque se houve algum momento onde houve quebras de confiança no passado, este é vital para nós percebermos se efetivamente devemos confiar, em primeiro lugar, em nós próprios, na nossa equipa. Ela foi ou não exemplar na forma como reagiu ao mercado. Isto é fundamental. Em segundo lugar, olhar para o mercado e perceber, o mercado desconsiderou-me ou continuou a considerar-me, e o mercado continuou a considerar-me. E olhar para os meus fornecedores e dizer quais dos meus fornecedores é que não estiveram à altura da cadeia de abastecimento, e esses, claramente, provavelmente no futuro não serão os parceiros com quem eu quero continuar. Portanto, eu vejo isto com muita esperança, vejo o mercado com muita esperança e olho para os clientes. Eu acho que Portugal, e nós nem temos esta noção, eu acho que Portugal tem tanta força do ponto de vista diplomático, do ponto de vista da forma como gera politicamente, dentro da gestão e fora da gestão, economicamente a nível mais macro, e a nível da gestão, a diplomacia é tão interessante que nós devemos confiar muito mais em nós próprios do que aquilo que fazemos, do que aquilo que fazemos habitualmente. Nós desconfiamos, mas nestes momentos de ameaça absoluta, nós temos uma capacidade tão grande de nos unir, tão grande de olhar para o outro. Só temos que aprender a fazer isto na oportunidade. Eu acho que é a única coisa que falha na nossa cultura latina, e particularmente em Portugal, que não é bem uma cultura latina igual à Espanha ou igual à Itália. Não é melhor nem pior, é diferente. Mas temos uma capacidade incrível de nos juntarmos na ameaça
e de ser solidário com o outro, mas depois não há oportunidade, desconfiamos. Pode ser que esta crise nos tenha trazido isso. Capacidade de confiar no outro também na oportunidade. A questão da oportunidade, nem sempre é fácil ver a oportunidade, mas eu achei desde o início que isto seria sempre uma oportunidade, e foi uma oportunidade enorme para a Secop e também uma oportunidade hoje em dia para os óticos da Secop. Porquê? O segmento do que seria um ótico tradicional da Secop não está em shopping, por exemplo, não está nem dentro de superfícies de escritórios, dentro de umas amoreiras ou o que seja. Então é um ótico muito mais de bairro, e eu acho que hoje em dia os óticos de bairro são os que estão a ter uma atração, porque as pessoas estão de home office, as pessoas, ou seja, o que eu estava a dizer da alteração do comportamento do consumidor, alterou-se, porque ele há 6 meses atrás tinha um comportamento, levantava-se, ia para o escritório, ia jantar fora e não sei o quê. Hoje em dia levanta-se, vai para o quarto trabalhar ou para a sala, que seja, não é? E se vai fazer algumas compras, vai ser sempre no seu mercado local, e daí que eu dentro do seu habitat. Então, aí eu acho que é uma grande oportunidade para o que seria um segmento de ótico Secop, um tradicional ótico Secop, e para a Secop também, porque nós desde o início também tivemos aqui uma opção de vamos estar ao lado do ótico, desenvolvemos a Secop contigo, de todas as comunicações muito fidedignas e muito completas ao ótico, virtualizamos o plano de negócio, desenvolvemos mais 2 ou 3 programas que realmente agora vão ajudar o ótico na sua reabertura e nesta fase inicial, e tenho a certeza que isso foi valorizado pelos óticos, não só os da Secop, mas também pelos óticos que não fazem parte da Secop, olham hoje em dia para a Secop com uns olhos diferentes pelo trabalho todo que foi desenvolvido. E eu acho que realmente devemos, obviamente, ter alguma preocupação, ter algum conservadorismo, no entanto, ver isto como uma oportunidade e agarrar a oportunidade e trabalhar nessa oportunidade. A oportunidade é essa que vem também pelo tentar ser mais virtual nas comunicações. Uma coisa que nós insistimos muito nos óticos nestas últimas semanas e meses é, primeiro, não deixem de comunicar. Nunca não deixem de comunicar. Comuniquem virtualmente, comuniquem nas redes sociais, comuniquem. E até dei um exemplo a uns óticos com quem eu tive uma conversa, dizer, as empresas que durante a Segunda Guerra Mundial não pararam de comunicar durante a guerra, foi aquelas que, no caso americano, por exemplo, criaram um bond, uma ligação com essas empresas durante décadas. E foi sempre o que eu disse, não parem de comunicar e estejam atentos à oportunidade que isto nos vai trazer a todos nós. Portanto, eu acho que a palavra de ordem, e agora que estamos em fase de desconfinamento, não é? Em que já estamos um pouco mais relaxados, é realmente o focar na oportunidade. Estás de acordo também, Luís, não? Estou absolutamente de acordo. Focar na oportunidade, comunicar, de facto, e perceber, David, que venda não é só trocar dinheiro por produto. É muito importante o insight, é muito importante passar informação organizada ao cliente. Okay? O nosso consumidor tem acesso a muita informação, mas a informação na internet está tão dispersa e tão pouco organizada que é nossa obrigação comunicar de forma organizada, juntar as peças todas e entregar-lhes um pacote de informação que ele utiliza para tomar as decisões que quiser, okay? Mas também utiliza para perceber que nós, estivemos ao lado dele, 2, somos especialistas. E, portanto, é fundamental fazermos isso também. Portanto, estou absolutamente de acordo contigo. Luís, vamos ver se temos aqui alguma pergunta. E eu acho que nenhum dos nossos espectadores nos decidiram perguntar nada durante este. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta que o Luís ou eu possamos responder. Vamos dar aqui talvez 1 minuto. Luís, de qualquer maneira, acho que conseguimos durante esta 1 hora, foi 1 hora, então fomos bastante corretos no nosso timing, foi excepcional. Acho que conseguimos durante esta hora bater aqui em alguns tópicos que eu acho que sejam fundamentais para os óticos, e acho que isso pode ser uma ajuda.
que todos saibam que tanto o Luís quanto eu estamos à disposição nesta ou em outras plataformas para os ajudar no que for do que estiver ao nosso alcance. Correto, Luís? Claro, Sim, sempre. cada vez mais a nossa obrigação. É esse o sentido. E pronto, a disponibilidade também, da minha parte, obviamente, também é total. Bom, parece que não há perguntas, o que não tem problema. Isso quer dizer que nós, Luís, tivemos a capacidade de os esclarecer a todos nos tópicos que abordámos, foi excepcional. E pronto, podemos dar por encerrado. Luís, outra vez, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do tempo e vamos, espero conseguir, podemos fazer de outro tema diferente, outro dia destes, que foi um prazer. Eu gosto de vir. Virei sempre que vocês solicitarem. É um prazer estar com a SECOP e é um prazer estar com o nosso setor. Se eu já era apaixonado por este setor há 27 anos, esta pandemia trouxe uma paixão ainda maior e, sobretudo, ver as coisas, se calhar, de uma forma mais ampliada, que até aqui andávamos demasiado dispersos. Portanto, vamos em frente. Conta comigo, está bem, David? Está bem. Uma última palavra de agradecimento também a todos os espectadores e às pessoas que me ajudaram também a organizar este webinar e, aliás, este Real Life Talk, que é bastante mais interessante. E o meu obrigado e qualquer coisa que necessitem, estamos aqui. Um abraço e até à próxima. Obrigado.